E aí, gente, beleza? Olha só, vamos resolver um exercício aqui de derivadas parciais usando regra da cadeia. Bom, o exercício é esse daqui, tá? Tem uma função homogênea de grau n, então, e aí ele dá duas expressões, essas duas expressões aqui, para dizendo que essas duas expressões são válidas no caso da função f ser uma função homogênea de grau n. Bom, mas o que significa ser uma função de... O que significa dizer que a função f é uma função homogênea de grau n? Significa dizer que o f de tx, ty é igual a t elevado a n, f de xy, né, para todo número real t. Isso é a definição de função homogênea de grau n. Bom, a gente vai usar essa definição aqui para mostrar isso daqui, certo? Esses dois itens aqui. Bom, antes de a gente começar a fazer, só lembrando aqui, quando a gente tem uma composição de funções, o que a gente faz? Né? A gente usa a regra da cadeia. E como é que é, nesse caso aqui, no caso vetorial, como é que fica a regra da cadeia? Do mesmo jeito, né? Você tem a derivada em relação a t de uma função composta. Isso aqui seria o quê? Aqui vai aparecer o gradiente dessa primeira função aqui, ó, tá? Dessa função que está aqui desse lado. Ou se você olhar para cá, é o gradiente dessa primeira função aqui, tá? Vezes esse ponto aqui, esse vezes aqui não é vezes multiplicação, como se fosse número, é vezes no sentido de multiplicação escalar, tá? Isso aqui é um vetor e isso aqui é um vetor, tá? Então você está fazendo o produto de dois vetores, ok? Então, produto de dois vetores, isso aqui é produto escalar. Então você tem um gradiente de f calculado em g de t vezes a derivada de g. Bom, e a outra maneira é usando aquele diagramazinho um diagrama da árvore. Você tem uma função f e essa função f, digamos que seja função de três variáveis. Tá? Tem uma função f, f é função de x, y, z, e digamos que x seja função de s e de t. E y também, s e t. E o z também seja a função de s e t. Então, como é que a gente faz, por exemplo, para calcular a derivada em relação a t? Tá? Ou seja, o que seria a derivada de f em relação a t? Vai ficar isso daqui. Ou seja, a derivada de f em relação a t, a gente faz o quê? Derivada de f em relação a x vezes a derivada de x em relação a t, mais derivada de f em relação a y vezes a derivada de y em relação a t. Tá? Essa segunda parcela aqui. A derivada de f em relação a z vezes a derivada de z em relação a t. Se você reparar, o que está escrito aqui é exatamente o que está escrito aqui. Tá? Essa expressão aqui é a mesma essa. Ok? O que está escrito aqui é o produto escalar, só que aqui tá compactado, né? E aqui já está... ele abriu a conta, né? Digamos assim. Aqui ele pegou o que você está fazendo aqui, ó. Aqui é o gradiente, ó. Derivada de f em relação a x, derivada de f em relação a y, derivada de f em relação a z, é o gradiente de f. Tá? Isso aqui, ó, derivada de x, derivada de z, é exatamente, né, a derivada da função g. Tá? Isso aqui no caso da função f ter três variáveis, ok? Bom, eu vou usar essa primeirazinha aqui, tá? Então, bora lá para ver como é que faz. Então a gente tem o seguinte, tem essa expressão aqui, que é a definição do que significa, né? É o significado da função ser homogênea de grau n, f de tx, ty é igual a t elevado a n, f de xy, isso vale para todo número t real. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai derivar desse lado e vai derivar desse lado, dos dois lados, em relação a t. Tá? A gente vai derivar em relação a t. Então, derivando do lado de cá em relação a t, vai ficar igual a derivada do lado de cá em relação a t. Né? Estou pegando a derivada dos dois lados. Esse lado de cá é bem simples fazer. Por quê? Porque aqui, ó, o f de xy não é função de t. Então, só quem é função de t é esse cara aqui. E aqui é fácil. Como é que a gente deriva t elevado a n? Né? Derivada disso aqui fica n, cai o n para frente, né? T elevado a n menos 1. Tira um lá de cima. Você está derivando uma função potência, né? Então, bem simples aqui. E agora a gente tem que calcular essa derivada que está aqui, ó, tá? Que é um pouquinho mais complicada.
E aí e é aqui que a gente vai usar a fórmula lá de cima, a fórmula anterior que a gente falou. Então, como é que a gente vai fazer para calcular isso aqui? Isso daqui, se você reparar, isso aqui é uma função composta, né? E ela é o seguinte, eu tenho uma função g de t, que é desse jeito aqui, e quando a gente calcula o f dessa coisa, né? O que é o f do g de t? É o f disso aqui, né? Tá? Então o f dessa função aqui, ó, é isso aqui. Tá? Isso aqui é só para a gente poder comprovar que isso é uma função composta e a gente tem que aplicar a regra da cadeia. E aí como é que a gente vai fazer para aplicar a regra da cadeia? Né? A gente tem a função aqui f, tá? A nossa função g de antes. Aí o que a gente vai aplicar, né? Essa expressão aí. E como é que vai ficar? Quem é a derivada dessa função g? Deixa eu só voltar lá. A derivada dessa função aqui, como é que a gente calcula a derivada dessa função em relação a t? A derivada disso aqui em relação a t é simplesmente aqui dá 1, né? Então vai ficar 1 vezes o ponto xy, certo? Então não tem muito o que fazer, é só a derivada de g em relação a t é só xy, o par ordenado xy. Então, o que a gente vai ficar aqui? Derivada de g é só o par ordenado xy. E quem é o gradiente da função? Quem é o gradiente da função f? Gradiente calculado em g, né? Ó. Então, o gradiente de f é a derivada de f em relação a x, derivada de f em relação a y. Calculada onde? Em g. Em g de t, né? Então, o g de t é tx, ty, né? Tx, ty. E aí agora a gente faz o quê? Simplesmente multiplica por escalar, né? Ó, simplesmente vai fazer o quê? O produto, ó, por escalar. Então a gente vai fazer o quê? Estou só repetindo essa expressão aqui, tá? Gradiente de f, g de t vezes g' de t. Isso aqui é igual a o produto x, primeira coordenada, mais segunda coordenada aqui, y, ó, vezes segunda coordenada aqui, ó, y vezes esse cara aqui, tá? E aí já ficou com a expressão que a gente queria, né? Ou seja, agora já tem a expressão que ele pedia no enunciado da questão. Ou seja, então a gente tem isso aqui, derivada em relação a t dessa expressão, que dá isso aqui, a gente acabou de encontrar, igual a n, t elevado a n menos 1, f de xy, tá? Isso vale para todo número t. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer agora o t, como isso aqui vale para todo t, todo número real, a gente faz o t igual a 1. E quando a gente faz t igual a 1 aqui, esse t some, né? Vai desaparecer aqui. Vai ficar só n f de xy. E a gente encontra a identidade que ele tinha dado no enunciado. Tá? Bom, para fazer o item B, a gente vai partir dessa equação que está aqui, ó. Dessa equação aqui. Então, para fazer o item B, a gente parte dessa equação. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai derivar essa equação aqui dos dois lados, de novo, em relação a t. Então, a gente vai derivar esse lado aqui em relação a t, tá? Derivada disso tudo aqui em relação a t, derivada em relação a t disso aqui. Aí, de novo, isso aqui é bem simples calcular a derivada, né? Derivada em relação a t. Aí, você faz o quê? Passa o n-1 para frente aqui, tira um daqui, e você obtém isso, né? n-1 vezes t elevado a n-2. E aí você já deve estar até imaginando o que, é que vai acontecer no final das contas, né? Porque no final das contas a gente vai fazer o t igual a 1 de novo aqui, certo? Para ficar n-1, f de xy. Bom, mas a gente agora tem que calcular a derivada disso aqui, ó, em relação a t. Como é que a gente vai calcular a derivada disso aqui em relação a t? Derivada de uma soma é a soma, né, de cada uma das parcelas, né? Então a derivada disso aqui mais a derivada disso aqui. Então, foi o que a gente escreveu aqui, ó. Então, eu repetir isso aqui, aí vai ficar o quê? O x ele é constante em relação a t, certo? Então, se x é constante em relação a t, não precisa derivar ele. A derivada disso aqui, ó, disso que está aqui, é o quê? É x vezes a derivada dessa expressão aqui. Então, x vezes a derivada em relação a t, da derivada de f em relação a x, tx, ty. Mas o y também não tem t,
é constante em relação a t, então fica y vezes a derivada disso daqui. A gente fica com isso. Agora, quanto é que dá esse negócio aqui, certo? Quanto é que dá essa derivada aqui e quanto é que dá essa derivada aqui, tá? É o que a gente vai fazer aqui. Só reescrevendo aqui de novo, eu tenho aquela mesma expressão aqui, certo? E eu tenho um x, a derivada em relação a t disso aqui, mais y vezes a derivada em relação a t disso aqui, que é o que nós tínhamos antes. Repara o que foi que a gente fez no caso anterior. A derivada em relação a t, quando aqui era só uma função f, né? Essa parte aqui de vermelho, certo? Quando isso aqui era só uma função f, o que foi que a gente fez? A gente calculou o gradiente da função, né? O gradiente da função no ponto g de t e multiplicou pelo ponto xy. É a mesma coisa que a gente vai fazer aqui. Só que agora não é o gradiente da função f, é o gradiente de quem? É o gradiente da função que está aqui. Certo? Então, o gradiente dessa função aqui é quem? Quem é o gradiente dessa função em vermelho? Quem é o gradiente dessa função? A primeira componente do gradiente dessa função aqui, ó, a primeira componente é a derivada em relação a x dessa função. A derivada em relação a x dessa função é isso. É a derivada segunda de f em relação a x, x2. E a segunda componente é o quê? É a derivada dessa função em relação a y, né? Então, derivada segunda de f em relação a y em relação a x. Então, isso aqui é o gradiente dessa primeira função. E aqui, de novo, a gente vai calcular o gradiente dessa função e vai dar o quê? A primeira componente, né, do gradiente é a derivada em relação a x. Para essa função aqui é quem? É isso. Derivada em relação a x dessa função dá isso aqui. E a derivada em relação a y, né? Quando você deriva isso aqui em relação a y, você tem a derivada segunda em relação a y. Beleza, então nós temos já os dois gradientes e agora a gente já sabe o que tem que fazer aqui dentro. Tem que fazer o quê? Então, no lugar de colocar isso aqui, a gente vai colocar o quê? O produto desse vetor aqui por quem? Pelo vetor xy. Então, o que a gente vai fazer? Vou só reescrever essa parte aqui, tá? Aí eu tenho x, ó, esse x aqui, vezes quem, né? O que é isso aqui? Isso que está escrito aqui vai ficar o quê? O gradiente multiplicado pelo ponto xy. Então, isso aqui multiplicado escalarmente pelo xy dá o quê? Isso aqui vezes x mais isso aqui vezes y. Então, x vezes a derivada segunda de f em relação a x2 mais y vezes a derivada segunda de f derivada em relação a y, derivada em relação a x. Mais y, né? Daqui é o y, vezes o que é isso aqui? O gradiente multiplicado por xy. Então, x vezes esse cara aqui, ó, x vezes a derivada segunda aqui, ó, mais y vezes isso daqui. E agora são as continhas aqui que você tem que fazer, né? Multiplicar isso aqui, aplicar distributivo. Quando a gente aplica distributivo, fica x vezes x, x ao quadrado, x vezes y, xy aqui, né? Aqui y vezes x, yx, y vezes y, y ao quadrado. E ajeita, né? Como as derivadas mistas, elas são iguais, certo? Então isso aqui vai ficar igual, né? Então vai ficar duas vezes, tá? E aparece os dois lá que nós tínhamos na expressão que ele pedia para provar. E a gente tem o quê? Que isso daqui, né? Que é o que nós tínhamos lá em cima, é igual a isso, tá? E agora isso daqui, que a gente acabou de provar, é essa expressão, que é igual a isso aqui, que é onde nós queríamos chegar, certo? Bom, eu acho que é isso aí. Deixa eu ficar por aqui e até uma próxima vez. Valeu, gente. Até mais.